O Grêmio empata aqui em Ponta Grossa, considera bom resultado, mas Renato indica mudanças e preocupações com o grupo de jogadores. A gente vai trazer detalhes sobre isso e também do que o Renato pensa para o restante da temporada depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês e aqui direto de Ponta Grossa do estádio Germano Krieger, onde o Grêmio empatou em 0-0 com o Operário. Um resultado que, diante do grupo de jogadores e também de Renato Portaluppi, é um resultado positivo visando o confronto geral contra o Operário. O Grêmio acredita que dentro da arena pode sim se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas o jogo de hoje ele ficou marcado não só pela escalação alternativa de Renato Portaluppi, mas também por uma fala do treinador gremista na coletiva de imprensa. Renato reclamou bastante do grupo curto, disse que tá difícil repetir o time, por isso que ele faz tantas mudanças jogo a jogo. O desgaste das viagens tem sido o principal problema relatado por Renato Portaluppi. E dentro disso, eu chamo a atenção para uma posição específica, porque durante a partida, o Grêmio estava jogando de igual para igual com o Operário, criando muitas chances, claro, recebendo também muitos ataques por parte do time aqui de Ponta Grossa, do time paranaense, porém o Grêmio ainda assim atacava. Depois da saída de Cristaldo, o Grêmio acabou sofrendo muito na armação das jogadas e na criação de jogadas ofensivas. E aí o Renato, que tirou o Cristaldo, que inclusive fez com que o argentino saísse um pouco incomodado aqui do gramado do Germano Krieger, teve problemas ofensivos. E aí eu perguntei pro Renato na entrevista coletiva se a ausência do Cristaldo tem prejudicado o Grêmio toda vez que ele sai ou quando não é escalado. E o Renato foi muito claro nas palavras. O Cristaldo hoje é o único meia de armação do Grêmio, por isso que ele acaba saindo ou sendo poupado em alguns jogos, voltando àquele assunto do grupo curto. E o que eu quero dizer com isso? É que Renato largou de mão total Natan Pescador. O único meia que o Renato considera dentro do seu elenco hoje é seu camisa 10, é Franco Cristaldo. E aí o Renato não tem como escalar ele em todos os jogos, os 90 minutos. Claro, o Cristaldo vai ficar bravo? Vai, mas o Renato sabe que vai precisar dele em momentos mais importantes e por isso tenta aproveitá-lo da melhor forma. Então, Natan Pescador completamente descartado por Renato. A tendência agora é que o Renato consiga e continue mexendo no time em todas as oportunidades que aparecerem. Ele até foi perguntado quando que o time ia poder descansar e ele fez a brincadeira que seria lá em dezembro. Além de tudo isso, me pareceu fortes cobranças da direção gremista. O presidente Guerra, que estava lá na coletiva, fez uma cara um pouco feia, assim, quando o Renato falou sobre o grupo de jogadores. Ele não reclamou da qualidade, ele reclamou sim da quantidade. Ele sabe que vai ser um ano muito difícil nisso. E aí uma informação, né? Renato disse em entrevista coletiva de que já chamou 2 meninos das categorias de base para completar o elenco para as próximas rodadas. Isso porque o Gustavo Martins saiu hoje lesionado e o próprio Jeromel também tá fora. Então o Renato tem à disposição apenas o Natan Felipe, o Kahneman e o Rodrigo Eli, um grupo bem curto de zagueiros do Grêmio. Isso é preocupante pro Renato. Aí ele chama 2 meninos da base, que são o Vieri e também o João Lima, que vão compor elenco e deve ganhar oportunidades aí entre o grupo de relacionados. Então, Renato, que agora vai ter muitos desafios pela frente, volta a Porto Alegre depois de um longo tempo, vai voltar a jogar na Arena, tem um jogo difícil no domingo contra o Criciúma e depois já viaja pro Chile para um jogo muito decisivo contra o Huachipato, onde o Renato deve tentar colocar a força máxima pela primeira vez, né? Tentar colocar os seus 11 titulares desde o jogo lá contra o Estudiantes de La Plata. Agora é tudo logística, tudo pensamento estratégico de Renato nessa próxima semana. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e também deixa teu comentário sobre essas decisões do Renato dentro de campo. Beijo!